Em uma noite silenciosa de dezembro, um milionário cercado por luxo percebe que construiu tudo, menos aquilo que realmente importa. Quando uma carta infantil endereçada ao Papai Noel cai sobre sua mesa, um pedido simples e devastador rompe o vazio que ele fingia controlar. Do outro lado da cidade, uma mãe solo e uma criança aprendem a viver sem promessas, até que o destino cruza caminhos improváveis. Entre desconfiança, afeto e escolhas difíceis, essa história revela como um único gesto pode redefinir o sentido de família e pertencimento. Antes de se emocionar com esse relato inesquecível, deixe seu like, inscreva no canal e prepare-se para uma história que vai tocar o seu coração. A noite de sexta-feira de dezembro caía sobre São Paulo como um manto pesado, mas dentro do escritório de Arthur Valadares, no 30º andar de um arranha-céu na Faria Lima, a luz artificial mantinha a escuridão à distância. O ar-condicionado zumbia suavemente, um contraponto gélido ao calor abafado da cidade lá fora. Arthur, um homem na casa dos 40 e poucos, com cabelos grisalhos discretos nas têmporas e um olhar que já vira mais planilhas do que pôr do sol, estava imerso em números. Milhões, bilhões, gráficos ascendentes, aquisições estratégicas, lucros recordes. Ele era o arquiteto de um império, um titã do mercado financeiro, admirado por muitos, invejado por tantos outros. Mas naquele momento, enquanto o relógio de pulso marcava 22h11, o silêncio do escritório parecia gritar mais alto que qualquer celebração de sucesso. O telefone, que durante o dia não parava de tocar, estava mudo. Nenhuma mensagem de boa noite esperando, nenhum convite para um jantar casual, nenhuma voz familiar. A solidão era uma companhia constante, tão presente quanto o aroma de café forte que impregnava o ambiente. Ele havia construído tudo aquilo para si, e agora, no auge, percebia que o trono era um lugar incrivelmente vazio. Foi então que, em meio a pilhas de relatórios financeiros e contratos complexos, um objeto destoante chamou sua atenção. Um envelope simples, de papel amassado, com um desenho infantil de um boneco de neve desengonçado e a caligrafia hesitante de uma criança. Para Papai Noel. Curioso, Arthur o abriu. Lá dentro, uma folha de caderno pautado, com letras grandes e tortas, revelava um pedido que não era de brinquedos, mas de algo muito mais profundo. Querido Papai Noel, eu não quero boneca. Eu quero um pai. Um pai que goste de mim e da mamãe. Um pai que fique. Aquelas palavras tão inocentes e diretas atingiram Arthur como um golpe inesperado. Ele se viu naquelas linhas, na ausência descrita pela criança. Lembrou-se do próprio pai, um homem distante, sempre ocupado, que o ensinara a valorizar o trabalho acima de tudo. Arthur havia jurado não repetir os erros do pai, mas, ao buscar o oposto, havia criado um vazio diferente, mas igualmente doloroso. Uma inquietação profunda se instalou em seu peito, algo que o dinheiro não podia comprar, nem as planilhas podiam preencher. Ele precisava saber de onde viera aquela carta. No dia seguinte, um sábado atípico para Arthur, ele pediu à sua assistente, Clara, que verificasse a origem da carta. Clara, uma mulher eficiente e discreta, não demorou a descobrir. A carta pertencia à sua sobrinha, Sofia, de 7 anos, filha de sua irmã Ana. Ana era professora da rede pública, uma mulher forte que criava Sofia sozinha desde que o pai da menina as abandonara ainda na gravidez. A história, que antes era apenas um papel com letras infantis, ganhou rostos, uma rotina de sacrifícios e uma dor real. A imagem de Ana lutando para dar o melhor à filha e de Sofia pedindo um pai ao Papai Noel não saía da mente de Arthur. Ele sentiu um impulso que nunca antes havia experimentado. Com cautela, Arthur pediu a Clara que intermediasse um encontro. Ele não queria assustar, nem parecer um benfeitor arrogante. Suas condições eram claras. Nada de dinheiro, nada de promessas vazias, nada que pudesse machucar a criança. Ana, inicialmente desconfiada, concordou, mas com a ressalva de que o encontro seria em um ambiente neutro, sob suas regras. O local escolhido foi a festa de Natal da escola pública, onde Ana lecionava. Um evento simples,
cheio de crianças animadas e pais orgulhosos. Naquela tarde de sábado, Arthur Valadares, acostumado a galas e jantares de alta sociedade, encontrou-se em um ginásio decorado com enfeites feitos à mão, guirlandas de papel crepom e um cheiro doce de bolo de fubá. As músicas natalinas cantadas por um coral infantil desafinado preenchiam o ar. Ele se sentia completamente deslocado, um peixe fora d'água, mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de familiaridade o invadia. Ele observava as crianças, os pais, a simplicidade genuína daquele lugar. Quando Sofia subiu ao palco com o coral, seus olhos grandes e curiosos varreram a plateia até encontrá-lo. Ela sorriu, um sorriso banguela e sincero, e continuou a cantar com a voz fininha. Depois da apresentação, Ana a trouxe até ele. Sofia o encarou sem medo, sem a reverência que os adultos costumavam ter. Ela não via o milionário, mas apenas um homem ali, disposto a ouvi-la. "Você é amigo da minha tia Clara?" perguntou com a voz doce. Arthur se abaixou, ficando na altura dela. "Sou sim, Sofia. E você canta muito bem." Ela riu, e naquele momento, algo se encaixou. Ela o aceitou sem esforço, como se ele fosse apenas mais um adulto gentil em sua vida. A partir daquele dia, os encontros discretos se tornaram frequentes. Passeios no parque, conversas simples sobre desenhos animados e livros infantis, risadas tímidas que ecoavam em sua alma. Arthur aprendeu a escutar de verdade, a errar ao tentar montar um quebra-cabeça, a estar presente de uma forma que nunca havia estado antes. Ana, inicialmente uma fortaleza de desconfiança, observava cada gesto, cada palavra, temendo que tudo não passasse de um capricho passageiro de um homem rico. Mas ele não desaparecia. Ele voltava. Sempre voltava. Ele aprendeu a conviver com a rotina real, com a casa pequena e aconchegante, com refeições simples e com o afeto cotidiano que nunca coubera em sua antiga vida de reuniões e jatos particulares. O vínculo entre eles se aprofundava a cada dia. Sofia encontrou em Arthur uma presença constante, alguém que brincava, ajudava com a lição de casa, escutava suas histórias e a protegia com um carinho que ela nunca havia conhecido. Ana, por sua vez, começou a baixar as defesas, compartilhando dores antigas, medos e o cansaço de anos carregando tudo sozinha. Arthur entendeu, então, que não estava ali para salvar ninguém, mas para ser transformado. Ele descobriu que pertencimento não se compra, se constrói, tijolo por tijolo com paciência e presença. No Natal, o convite aconteceu de forma espontânea. Enquanto Arthur se preparava para ir embora, após um passeio no parque, Sofia segurou sua mão. "Você vai ficar com a gente no Natal, Arthur?" perguntou com os olhos brilhando. Pela primeira vez em muitos anos, Arthur teve um lugar para ir, pessoas esperando, uma mesa compartilhada. Naquela manhã simples, cercado por presentes modestos, desenhos infantis pendurados na parede e o cheiro de café fresco, ele recebeu o maior presente de todos, um desenho em que aparecia de mãos dadas com Ana e Sofia, um sol sorridente no canto. Era ali que a reviravolta se completava. O pedido feito ao Papai Noel não trouxe apenas um pai para a menina, mas devolveu ao homem solitário algo que ele julgava perdido para sempre. No fim daquele dia, com o coração mais leve do que jamais imaginou, Arthur prometeu ficar. Não como herói, não como salvador, mas como alguém presente, parte daquela família improvável. E ele entendeu que, ao atender o pedido daquela carta, foi ele quem acabou sendo encontrado. Uma família improvável nasceu daquele gesto simples, provando que, às vezes, o maior milagre do Natal é aprender a ficar. A promessa de Arthur de ficar não era apenas uma frase dita no calor da emoção natalina. Era um compromisso silencioso que ele, o homem de negócios, acostumado a contratos e cláusulas, sentia pesar mais do que qualquer acordo milionário. Os dias que se seguiram ao Natal foram um turbilhão de novas experiências. Ele trocou as reuniões matinais por cafés na cozinha de Ana, onde o aroma de pão na chapa substituía o cheiro de café expresso gourmet. As conversas sobre fusões e aquisições
deram lugar a discussões sobre a lição de casa de Sofia, os desafios da escola pública e os pequenos dramas do dia a dia. Ana, ainda com um pé atrás, observava a dedicação de Arthur com uma mistura de surpresa e cautela. Ela havia visto muitos homens virem e irem, e a ideia de um milionário se encaixar em sua vida simples parecia no mínimo improvável. No entanto, Arthur não tentava impor seu mundo. Ele se adaptava ao dela. Aprendia a consertar o chuveiro que pingava, a ajudar a carregar as compras do supermercado e a rir das piadas de Sofia. Mesmo quando não entendia, a referência infantil. Ele estava ali, presente, e essa presença era um bálsamo para Ana, que por tanto tempo carregara o peso de tudo sozinha. Sofia, por sua vez, florescia. A presença de Arthur preenchia um espaço que ela nem sabia que estava vazio. Ele a levava para passear no parque, lia histórias antes de dormir e a ensinava a jogar xadrez, pacientemente explicando cada movimento. A menina, antes um pouco retraída, tornou-se mais confiante, mais alegre. Sua risada ecoava pela casa, um som que Arthur percebia ser mais valioso do que qualquer aplauso em uma sala de conselho. Ele se pegava pensando em Sofia nos momentos mais inesperados, no meio de uma reunião importante, e um sorriso discreto surgia em seus lábios. O ano novo chegou, e com ele, a necessidade de Arthur de conciliar sua nova vida com as responsabilidades de seu império. Ele não podia simplesmente abandonar tudo. Começou a delegar mais, a confiar em sua equipe de uma forma que nunca havia feito antes. Seus colegas e funcionários notaram a mudança. O Arthur Valadares, antes um workaholic implacável, agora tinha um brilho diferente nos olhos, uma leveza que não existia. Havia quem especulasse sobre um novo amor, mas ninguém ousava perguntar. Aos poucos a rotina se estabeleceu. Arthur passava as manhãs na casa de Ana e Sofia, levando Sofia para a escola, ajudando Ana com as tarefas domésticas. À tarde, ele se dedicava aos seus negócios, muitas vezes trabalhando de um café próximo à escola de Sofia, para poder buscá-la. As noites eram divididas entre jantares simples em casa ou, ocasionalmente, um compromisso social que ele não podia evitar, mas sempre com a promessa de voltar. Ele estava aprendendo a equilibrar dois mundos que, à primeira vista, pareciam irreconciliáveis. Um dia, enquanto Arthur e Ana preparavam o jantar, Sofia chegou da escola com uma notícia. Havia um concurso de talentos e ela queria participar, queria cantar. Ana, orgulhosa, mas um pouco apreensiva, olhou para Arthur. Ela tem vergonha de cantar sozinha, Arthur. Sempre pede para eu ir junto. Arthur sorriu para Sofia. E se eu for com você, Sofia? Posso tocar um instrumento? Sofia arregalou os olhos, surpresa e animada. Arthur, que não tocava violão desde a adolescência, sentiu um frio na barriga, mas a alegria no rosto da menina valia qualquer desafio. Ele começou a tirar o pó de seu antigo violão, guardado há anos, em um armário em sua cobertura. As pontas dos dedos, acostumadas a teclados de computador, doíam com as cordas, mas ele persistiu. Ana o observava, sentada na pequena sala, enquanto ele e Sofia ensaiavam uma canção infantil. Era uma cena que ela nunca imaginou presenciar. O poderoso Arthur Valadares, dedilhando um violão desafinado, com uma criança cantando ao seu lado. Naquele momento, Ana percebeu que a promessa de Arthur era real. Ele não estava apenas ficando, ele estava construindo. E ela, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar com um futuro que não fosse apenas de luta e sacrifício. A vida de Arthur, antes um monólogo de sucesso e solidão, estava se transformando em um dueto, uma melodia de 3 vozes que, embora ainda em fase de ensaio, já soava harmoniosa. Ele estava aprendendo que a verdadeira riqueza não estava nos números de sua conta bancária, mas nos pequenos gestos, nas risadas compartilhadas e na sensação de pertencer a algo maior do que ele mesmo. E essa era uma descoberta que valia mais do que qualquer império. A data do concurso de talentos na escola de Sofia se aproximava, e a casa de Ana virou um pequeno palco de ensaios. Arthur, com o violão que antes jazia esquecido, dedicava-se com afinco a reaprender os acordes,
Suas mãos, antes tão firmes em decisões financeiras, agora se esforçando para produzir notas limpas. Sofia, com sua voz doce e um entusiasmo contagiante, era a estrela do show. E Arthur, seu acompanhante dedicado, sentia uma ansiedade diferente daquela que precedia grandes negociações. Era uma ansiedade boa, cheia de expectativa e carinho. Ana observava a cena com um sorriso que raramente aparecia em seu rosto nos últimos anos. Ver Arthur e Sofia juntos, criando algo, compartilhando um momento tão genuíno, era um bálsamo para sua alma. Ela via a paciência dele, a forma como ele corrigia Sofia com gentileza, o brilho nos olhos da menina ao ter a atenção exclusiva de um pai. Era um cenário que ela havia sonhado para Sofia, mas que a vida até então havia negado. Aos poucos, as barreiras que Ana havia erguido ao redor de seu coração começavam a ceder. A presença de Arthur não se limitava apenas aos ensaios. Ele se tornou uma parte integrante da rotina. Ajudava Sofia com a lição de casa, lia para ela antes de dormir e até mesmo se aventurava na cozinha, tentando preparar pratos simples que, para a surpresa de todos, não eram um desastre completo. Ele aprendia a conviver com as pequenas imperfeições da vida real, a máquina de lavar que fazia barulho, a pia entupida, a falta de espaço, e em cada um desses momentos ele encontrava uma satisfação que o luxo de sua cobertura jamais lhe proporcionara. Aos poucos, as conversas entre Arthur e Ana se aprofundavam. Não eram mais apenas sobre Sofia ou a rotina da casa. Eles falavam sobre seus passados, seus sonhos, seus medos. Ana, com a voz embargada, contou sobre a desilusão com o pai de Sofia, a dor do abandono, a luta para criar a filha sozinha. Arthur, por sua vez, revelou a solidão que o acompanhava desde a infância, a pressão de ser o sucessor de uma família rica, a busca incessante por um sucesso que, no fim, se mostrou vazio. Eles descobriram que, apesar de virem de mundos tão diferentes, compartilhavam cicatrizes semelhantes. Em uma dessas conversas, enquanto Sofia dormia e a luz da lua entrava pela janela da sala, Ana perguntou a Arthur o que o fazia ficar. Você tem tudo, Arthur. Uma vida de luxo, liberdade. Por que você escolheu ficar aqui, conosco, em meio a essa rotina tão diferente da sua? Arthur a olhou nos olhos e havia uma sinceridade profunda em seu olhar. Porque aqui, Ana, eu me sinto em casa. Eu me sinto útil. Eu me sinto vivo. Eu passei a vida inteira construindo um império, mas só aqui eu estou construindo algo que realmente importa. A resposta de Arthur tocou Ana profundamente. Ela viu que ele não estava ali por caridade, nem por um capricho. Ele estava ali por uma necessidade genuína, por uma busca por algo que o dinheiro não podia comprar. Aquele momento marcou uma virada. A desconfiança de Ana se transformou em um respeito mútuo, e um sentimento mais profundo, ainda sem nome, começou a florescer entre eles. O dia do concurso chegou. Sofia estava nervosa, mas animada. Arthur, com o violão afinado e o coração batendo forte, sentia-se como um pai orgulhoso. No palco improvisado da escola, sob os holofotes simples, eles cantaram uma canção sobre amizade e família. A voz de Sofia, um pouco trêmula no início, ganhou força, e Arthur a acompanhou com acordes suaves. A plateia, composta por pais, professores e amigos, aplaudiu calorosamente. Não importava se eles ganhariam ou não. O que importava era o momento, a conexão, a alegria nos olhos de Sofia. Ao descerem do palco, Sofia abraçou Arthur com força. Nós conseguimos, Arthur. Nós somos uma dupla. Arthur a apertou em seus braços, sentindo uma onda de emoção. Ana, com os olhos marejados, observava a cena. Naquele abraço, naquelas palavras, ela viu a confirmação de que Arthur não era apenas um visitante em suas vidas. Ele era parte delas. E pela primeira vez em muito tempo, Ana permitiu-se sentir a esperança de um futuro onde a solidão não teria mais lugar. Aquele concurso de talentos não foi apenas uma apresentação. Foi a celebração de uma família que de forma improvável estava se formando. O sucesso da apresentação no concurso de talentos
embora modesto em termos de premiação, um certificado de participação e muitos aplausos, solidificou ainda mais o elo entre Arthur, Anna e Sofia. Aquele palco improvisado, com suas luzes simples, havia sido o cenário de uma revelação silenciosa, a de que eles, juntos, formavam uma melodia harmoniosa. A partir daquele dia, a presença de Arthur na vida de Anna e Sofia deixou de ser uma novidade para se tornar uma parte intrínseca e esperada da rotina. As manhãs na casa de Anna se tornaram um ritual. Arthur, que antes acordava em sua cobertura silenciosa para um café da manhã solitário, agora desfrutava do burburinho da cozinha de Anna, com o cheiro de café coado e o barulho de Sofia se preparando para a escola. Ele ajudava a arrumar a mochila, a amarrar os cadarços e a contar as histórias que Sofia inventava sobre seus sonhos. Anna, por sua vez, observava a interação entre os dois com um carinho que aquecia seu coração. A desconfiança, antes uma muralha, havia se transformado em uma ponte de afeto. A relação entre Arthur e Anna também evoluía. As conversas noturnas, que antes eram pontuadas por revelações sobre o passado, agora se voltavam para o presente e o futuro. Eles discutiam os desafios da escola de Sofia, os planos para as férias, as pequenas decisões do dia a dia que juntos pareciam menos pesadas. Arthur, o homem de negócios acostumado a tomar decisões unilaterais, aprendia a compartilhar, a ouvir, a considerar a perspectiva de outra pessoa. Anna, por sua vez, sentia-se apoiada, vista e valorizada de uma forma que não experimentava há anos. Um dia, enquanto Arthur ajudava Sofia com um projeto escolar sobre a história do bairro, ele percebeu algo. A casa de Anna, embora pequena e simples, era cheia de vida, de memórias, de um calor que sua própria mansão, com todos os seus luxos, jamais possuíra. Havia desenhos de Sofia na geladeira, livros empilhados na estante, fotos de família espalhadas. Era um lar, no sentido mais puro da palavra. E ele, Arthur Valadares, o magnata solitário, estava se tornando parte dele. Ainda assim, o mundo de Arthur não havia desaparecido. Ele continuava a gerenciar seu império, mas com uma perspectiva renovada. As reuniões de diretoria, as viagens de negócios, os desafios do mercado financeiro. Tudo isso ainda existia, mas agora tinha um propósito diferente. Ele não estava mais construindo apenas para si mesmo. Ele estava construindo um futuro, um legado que incluía Anna e Sofia. Seus funcionários e colegas notavam a mudança em seu comportamento. Ele estava mais paciente, mais empático e até mesmo mais sorridente. Clara, sua assistente, que havia sido a ponte para essa nova vida, observava a transformação de Arthur com um carinho discreto. Ela sabia o quanto seu chefe havia sido solitário e vê-lo tão envolvido com sua irmã e sobrinha era uma alegria para ela. Um dia, Clara comentou com Arthur sobre a felicidade de Anna e Sofia. Minha irmã nunca esteve tão feliz, Sr. Valadares, e Sofia, ela está radiante. Obrigada por tudo. Arthur apenas sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Eu é que tenho que agradecer, Clara. Elas me deram algo que eu nem sabia que precisava. A vida de Arthur estava se redefinindo. Ele não era mais apenas o empresário de sucesso. Ele era o homem que tocava violão para Sofia, que ajudava Anna a consertar a torneira que pingava, que compartilhava risadas e silêncios. Ele estava aprendendo que a verdadeira riqueza não era medida em cifras, mas em momentos, em conexões, em afeto. E a cada dia, ele se sentia mais completo, mais humano. Um fim de semana, Arthur levou Anna e Sofia para um passeio em um parque diferente, com um lago e pedalinhos. Enquanto Sofia ria, remando com entusiasmo, Anna olhou para Arthur. Sabe, Arthur, às vezes eu ainda me pego pensando se tudo isso é real, se você realmente vai ficar. Arthur segurou a mão dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Eu prometi que ficaria, Anna. E eu sou um homem de palavra, eu não vou a lugar nenhum. Naquele momento, sob o sol da tarde, com Sofia rindo ao longe, Anna sentiu uma paz profunda. A promessa de Arthur não era apenas uma esperança, era uma certeza. E pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se acreditar em um futuro feliz.
A certeza que Ana sentiu naquele passeio de pedalinho com Arthur e Sofia se solidificou nos meses seguintes. A primavera chegou, trazendo consigo não apenas flores, mas também uma nova fase para a família improvável. Arthur não era mais um visitante ocasional. Ele era uma presença constante, um pilar de apoio para Ana e uma figura paterna para Sofia. A casa de Ana, antes um refúgio de duas, agora parecia ter sido projetada para três, com a energia e o carinho de Arthur preenchendo cada canto. Os desafios, claro, não desapareceram por completo. A vida de Ana como professora da rede pública continuava exigente, e Arthur ainda tinha seu império para gerenciar. Mas agora, eles enfrentavam tudo juntos. Arthur, com sua mente estratégica, ajudava Ana a organizar suas finanças, a planejar o futuro de Sofia, a pensar em soluções para os pequenos problemas que surgiam. Ana, por sua vez, trazia para a vida de Arthur uma perspectiva de simplicidade e humanidade que ele havia perdido em meio aos números e ao luxo. Um dia, enquanto Arthur e Ana conversavam sobre os planos para as férias de Sofia, a menina se aproximou com um desenho nas mãos. Era um retrato da família. Ela, Ana e Arthur, todos de mãos dadas, sob um sol sorridente. "Olha, mamãe! Olha, Arthur! Somos nós!" A inocência e a pureza daquele desenho tocaram Arthur profundamente. Ele percebeu que, para Sofia, eles já eram uma família, sem rótulos ou questionamentos. Aquele desenho era a prova mais concreta de que seu lugar era ali. A relação entre Arthur e Ana, que havia começado com uma desconfiança mútua e evoluído para uma amizade profunda, começava a tomar um novo rumo. Os olhares se demoravam um pouco mais, os toques se tornavam mais suaves, e o silêncio entre eles era preenchido por uma cumplicidade crescente. Eles riam juntos, compartilhavam segredos e se apoiavam nos momentos difíceis. Era um amor que nascia da convivência, do respeito e da construção mútua, diferente de qualquer paixão avassaladora que Arthur já havia conhecido. Em uma noite estrelada, sentados na pequena varanda da casa de Ana, depois que Sofia já estava dormindo, Arthur tomou a mão dela. "Ana", ele começou, a voz um pouco rouca, "eu nunca imaginei que encontraria algo assim. Eu passei a vida inteira buscando o sucesso, o reconhecimento, e acabei me perdendo. Mas com você e Sofia eu me encontrei. Eu amo vocês." Ana sentiu o coração disparar. As palavras de Arthur eram um bálsamo para as feridas de seu passado, uma promessa de um futuro que ela havia parado de sonhar. "Eu também amo você, Arthur", ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sabia que era possível amar de novo depois de tudo. Mas você me mostrou que sim. Você nos mostrou que a vida pode ser diferente." Naquele momento, sob o brilho das estrelas, eles se beijaram pela primeira vez. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de ternura, de promessa, de um amor que havia sido construído com paciência e dedicação. A partir daquele dia, a família improvável se tornou uma família de fato. Arthur e Ana decidiram dar um passo adiante em seu relacionamento, com a bênção e a alegria de Sofia. Eles conversaram com a menina, explicando que Arthur não era apenas um amigo, mas alguém que amava as duas e queria fazer parte de suas vidas para sempre. Sofia, com a sabedoria de seus 7 anos, apenas sorriu. "Eu já sabia, mamãe. Eu pedi um pai para o Papai Noel e ele me mandou o Arthur." A notícia do relacionamento de Arthur com Ana, uma professora da rede pública, causou um certo burburinho em seu círculo social e empresarial. Alguns de seus amigos mais próximos expressaram surpresa, outros, curiosidade. Mas Arthur não se importava. Ele havia encontrado a verdadeira riqueza, o verdadeiro propósito, e isso valia mais do que qualquer opinião alheia. Ele estava feliz, e essa felicidade era visível em cada gesto, em cada sorriso. A vida de Arthur Valadares, o milionário solitário, havia sido completamente transformada por uma carta infantil e por 2 mulheres que o ensinaram o verdadeiro significado de lar e família. Ele havia encontrado não apenas um amor, mas um propósito, um pertencimento que o dinheiro jamais poderia comprar.
e a cada dia ele se sentia grato por ter sido encontrado por elas. Aquele beijo na varanda não era apenas o início de um romance, era a celebração de uma nova vida, de uma família que havia nascido do amor, da paciência e da promessa de ficar. A oficialização do relacionamento entre Arthur e Ana trouxe uma nova dinâmica para a vida dos três. Aquele beijo sob as estrelas não foi apenas um marco romântico. Foi a assinatura de um novo contrato de vida, um acordo de corações que Arthur, o homem de negócios, levava mais a sério do que qualquer fusão corporativa. A casa de Ana, antes um santuário de simplicidade, começou a receber toques sutis da presença de Arthur. Uma escova de dentes a mais no banheiro, algumas roupas em uma gaveta vazia, livros sobre economia e arte misturados aos romances e livros didáticos de Ana. Sofia, com a perspicácia infantil, absorveu a mudança com uma alegria contagiante. Para ela, Arthur não era mais apenas o amigo da tia Clara ou o homem que tocava violão. Ele era o Arthur da mamãe, e isso significava que ele estava ali para ficar para sempre. A menina, que antes pedia um pai ao Papai Noel, agora tinha um, e a naturalidade com que ela o aceitava era a maior validação para Arthur. Ela o incluía em seus desenhos, em suas brincadeiras, e até mesmo em suas pequenas birras, tratando-o com a familiaridade e o afeto que se reserva a um membro da família. Para Ana, a transição era um misto de euforia e apreensão. A felicidade de ter Arthur ao seu lado era imensa, um calor que derretia as últimas camadas de sua desconfiança. No entanto, ela não podia ignorar a disparidade entre seus mundos. As poucas vezes em que Arthur a levou a eventos sociais de seu círculo, Ana sentiu o peso dos olhares curiosos, dos sussurros disfarçados. Ela era a professora da rede pública, a mãe, solteira, agora ao lado do magnata Arthur Valadares. A diferença era gritante, e Ana, apesar de sua força, sentia-se exposta. Arthur, percebendo a inquietação de Ana, agia com uma sensibilidade que surpreendia até a si mesmo. Ele não a forçava a entrar em seu mundo de luxo e formalidades. Pelo contrário, ele trazia seu mundo para o dela, ou melhor, construía um novo mundo que unia os dois. Ele começou a diminuir sua participação em eventos sociais desnecessários, preferindo as noites tranquilas na casa de Ana, lendo para Sofia ou simplesmente conversando. Quando precisava comparecer a algum compromisso importante, ele fazia questão de que Ana se sentisse confortável, apresentando-a com orgulho e ignorando qualquer julgamento velado. Um dia, em uma reunião de diretoria, um dos sócios mais antigos de Arthur, um homem conservador e de poucas palavras, comentou sobre a mudança em seu comportamento. Você está diferente, Arthur, mais leve. Dizem que é por causa de uma nova paixão, é verdade? Arthur, sem hesitar, respondeu com um sorriso. É verdade sim, Carlos, e é a melhor coisa que me aconteceu. Ana e Sofia me mostraram o que realmente importa na vida. A firmeza em sua voz não deixou margem para mais perguntas, e o sócio, embora surpreso, pareceu aceitar a resposta. A vida de Arthur, antes uma fortaleza impenetrável de trabalho e solidão, estava se abrindo. Ele estava aprendendo a ser vulnerável, a compartilhar não apenas seus sucessos, mas também suas inseguranças. Ana era seu porto seguro, a mulher que o via além dos milhões, que o amava pelo homem que ele estava se tornando. E Sofia era a bússola, a estrela guia, que o mantinha ancorado na realidade do afeto e da simplicidade. Ainda havia muito a ser construído, muitos ajustes a serem feitos. A fusão de dois mundos tão distintos não aconteceria da noite para o dia. Mas a cada dia, Arthur, Ana e Sofia davam um passo adiante, construindo uma base sólida de amor, respeito e compreensão. Aquele Natal, com a carta ao Papai Noel, havia sido apenas o prólogo. A verdadeira história, a história de uma família que se encontrava e se construía, estava apenas começando a ser escrita. E para Arthur, cada capítulo era mais valioso do que o anterior. A fusão dos mundos de Arthur e Ana, embora gradual, não estava isenta de pequenos choques culturais e ajustes. A vida de Ana, regida pelos horários,
Da escola, pelas reuniões de pais e mestres e pelo orçamento apertado, contrastava fortemente com a flexibilidade e o luxo a que Arthur estava acostumado. No entanto, era justamente nessa diferença que residia a beleza de sua união. Arthur, o magnata, aprendia a valorizar a simplicidade de um jantar caseiro, a emoção de uma peça teatral infantil na escola e a alegria de um fim de semana no parque. Ana, por sua vez, começava a se permitir desfrutar de pequenos luxos, como um jantar em um restaurante mais sofisticado ou uma viagem de fim de semana, sem sentir culpa ou estranhamento. Sofia era a ponte perfeita entre esses dois universos. Com sua inocência e adaptabilidade, ela transitava entre a casa aconchegante de sua mãe e o apartamento luxuoso de Arthur, que agora também era seu. Arthur havia transformado um dos quartos de hóspedes em um quarto de criança, com cores vibrantes, brinquedos e livros. Era um espaço onde Sofia podia ser ela mesma, e Arthur se deliciava em vê-la explorar cada canto, deixando sua marca em um lugar que antes era estéril e impessoal. Ainda assim, a sombra do passado de Ana e a curiosidade sobre o pai de Sofia pairava sutilmente. Ana, embora feliz com Arthur, carregava as cicatrizes do abandono. Ela nunca havia falado muito sobre o pai de Sofia, apenas que ele havia desaparecido antes do nascimento da menina. Arthur, com sua sensibilidade recém-descoberta, respeitava o silêncio dela, mas sentia que havia uma parte da história que ainda não havia sido revelada. Ele sabia que para construir um futuro sólido era preciso, em algum momento, confrontar o passado. Um dia, enquanto Arthur e Ana estavam em um café conversando sobre os planos para o próximo ano letivo de Sofia, Ana viu uma figura familiar passando pela rua. Seu rosto empalideceu e ela apertou a mão de Arthur com força. "É ele", ela sussurrou, a voz quase inaudível. Arthur seguiu o olhar dela e viu um homem de aparência comum, que parecia estar apressado. Ele não o reconheceu, mas a reação de Ana era inconfundível. Era o pai de Sofia. O homem não os viu e continuou seu caminho, desaparecendo na multidão. Ana soltou um suspiro trêmulo, como se tivesse prendido a respiração por muito tempo. "Ele nunca mais apareceu depois que eu contei sobre a gravidez", ela disse, a voz embargada. "Simplesmente sumiu. Eu tentei procurar, mas ele trocou de número, de endereço. Foi como se nunca tivesse existido." A dor em sua voz era palpável, e Arthur sentiu uma onda de raiva e proteção. "Você não precisa falar sobre isso se não quiser, Ana", Arthur disse, segurando a mão dela com carinho. "Mas saiba que eu estou aqui, para você e para Sofia." Ana o olhou nos olhos, e havia gratidão e alívio em seu olhar. "Eu sei, Arthur, e isso faz toda a diferença." Aquele encontro inesperado, embora breve, trouxe à tona uma ferida antiga, mas também reforçou a certeza de Ana de que Arthur era o homem certo para ela e para Sofia. Arthur, no entanto, não conseguia tirar a imagem do homem da cabeça. Aquele encontro casual havia despertado nele uma inquietação. Ele não era de deixar pontas soltas, e a história do pai de Sofia era uma ponta solta que o incomodava. Ele sabia que não podia interferir diretamente, mas a ideia de que Sofia pudesse, um dia, cruzar com o pai sem saber, ou que ele pudesse reaparecer e causar problemas, o preocupava. Ele decidiu, em silêncio, que precisava saber mais. Não por curiosidade, mas para proteger sua nova família. Aquele dia marcou uma sutil mudança na dinâmica. A felicidade e a construção do presente continuavam, mas uma nova camada de complexidade havia sido adicionada. Arthur, o protetor, sentia que precisava estar preparado para o que o futuro pudesse trazer, especialmente no que dizia respeito ao passado de Ana e Sofia. Ele estava aprendendo que ser pai e parceiro significava não apenas estar presente nos momentos bons, mas também enfrentar os desafios e as sombras que pudessem surgir. E ele estava pronto para isso. A imagem do pai de Sofia, um vulto fugaz na rua movimentada, ficou gravada na mente de Arthur. A dor e o medo nos olhos de Ana eram um lembrete constante de uma ferida que, embora cicatrizada, ainda podia sangrar. Arthur
com sua mente analítica e estratégica, não conseguia ignorar a ponta solta que aquele encontro representava. Ele sabia que, para a segurança e a paz de sua nova família, precisava entender melhor o passado, sem, contudo, invadir a privacidade de Ana ou reabrir feridas desnecessariamente. Ele decidiu agir com discrição, usando os recursos que tinha à disposição sem que Ana percebesse. Pediu a Clara, sua assistente, que fizesse uma pesquisa discreta sobre o homem que Ana havia apontado. Clara, com sua eficiência habitual e sua lealdade inquestionável, aceitou a tarefa sem fazer perguntas, compreendendo a seriedade do pedido pelo tom de voz de Arthur. A busca seria minuciosa, mas cuidadosa, para não levantar suspeitas. Enquanto isso, a vida de Arthur, Ana e Sofia continuava a florescer. Arthur estava cada vez mais integrado à rotina da escola de Sofia, participando de reuniões de pais, ajudando em eventos e até mesmo se voluntariando para ler histórias para a turma. Ele se sentia à vontade naquele ambiente, longe dos ternos caros e das salas de reunião frias. A risada das crianças, o cheiro de giz e tinta, a simplicidade das interações, tudo isso o preenchia de uma forma que o dinheiro jamais conseguiu. Ana observava Arthur com um amor crescente. Ele não era apenas o homem que a amava, mas também o pai que Sofia merecia. A forma como ele se dedicava à menina, a paciência, o carinho, a presença constante, tudo isso era um bálsamo para o coração de Ana. Ela se sentia segura, protegida e, pela primeira vez em muito tempo, permitia-se sonhar com um futuro sem medos. Aquele vislumbre do pai de Sofia havia sido um susto, mas a presença de Arthur a fazia sentir que qualquer tempestade seria superada. No entanto, a busca de Clara começou a trazer informações. O nome do homem era Marcos. Ele não havia desaparecido completamente, apenas se mudado para outra cidade do interior de São Paulo, onde trabalhava em um pequeno comércio. Sua vida era simples, sem grandes ambições ou luxos. O mais intrigante, porém, era que Marcos havia se casado novamente e tinha um filho pequeno. Ele havia construído uma nova família, deixando o passado para trás, como se Ana e Sofia nunca tivessem existido. Clara apresentou o relatório a Arthur em seu escritório com a discrição de sempre. Arthur leu cada linha com atenção, sentindo uma mistura de alívio e indignação. Alívio por saber que Marcos não representava uma ameaça imediata e indignação pela forma como ele havia abandonado Ana e Sofia. A informação de que ele tinha um novo filho, uma nova família, era um golpe. Como um homem podia simplesmente apagar uma parte tão importante de sua vida? Arthur ponderou sobre o que fazer com aquela informação. Contar a Ana? Isso poderia reabrir feridas e causar mais dor. Manter em segredo? Ele não. Gostava de segredos entre eles. Ele decidiu que, por enquanto, o melhor era observar. Ele tinha as informações, sabia onde Marcos estava. Isso já era uma forma de proteção. Ele continuaria monitorando a situação, garantindo que a paz de sua família não fosse perturbada. Naquela noite, ao chegar em casa, Arthur encontrou Ana e Sofia na sala, assistindo a um desenho animado. Sofia correu para abraçá-lo e Ana o recebeu com um sorriso. Ao vê-las, Arthur sentiu uma certeza inabalável. Ele era o pai de Sofia, o parceiro de Ana. Ele era a família delas. E faria de tudo para protegê-las, mesmo que isso significasse carregar o peso de um segredo por um tempo. O passado de Ana e Sofia era parte de sua história, mas o futuro, ele sabia, seria construído com ele, com amor e com a promessa de ficar. A decisão de Arthur de manter o paradeiro de Marcos em segredo pesava em seu coração, mas ele acreditava ser a melhor escolha para proteger Ana e Sofia. Ele observava Ana, tão feliz e leve ao seu lado, e pensava na dor que a revelação de que Marcos havia construído uma nova família, como se nada tivesse acontecido, poderia causar. O silêncio, por enquanto, parecia ser o escudo mais eficaz. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A vida de Arthur, Ana e Sofia seguia seu curso, repleta de momentos de alegria e de construção. Eles decidiram que era hora de dar um passo mais formal em seu relacionamento.
Arthur, em um jantar romântico na pequena casa de Ana, ajoelhou-se e a pediu em casamento. Não foi um pedido grandioso, com anéis caros e holofotes, mas um momento íntimo, cheio de emoção e promessas. Ana, com lágrimas nos olhos, aceitou. Sofia, que espiava da porta do quarto, correu para abraçá-los, sentindo que sua família estava finalmente completa. A notícia do noivado foi recebida com alegria por Clara, que já considerava Arthur parte da família. No círculo de Arthur, a surpresa inicial havia dado lugar a uma aceitação respeitosa. Muitos de seus colegas e amigos, vendo a genuína felicidade do magnata, entenderam que o amor não escolhia status social. Arthur, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente feliz e realizado, não apenas profissionalmente, mas em todas as esferas de sua vida. Os preparativos para o casamento começaram. Ana, com sua simplicidade, queria uma cerimônia pequena e íntima na escola onde lecionava, com a presença dos amigos mais próximos e dos alunos de Sofia. Arthur, que poderia ter organizado um evento grandioso, respeitou o desejo dela, vendo a beleza na simplicidade e na autenticidade. Ele se envolveu em cada detalhe, desde a escolha das flores até a lista de convidados, sentindo-se parte de algo real e significativo. Enquanto isso, a sombra de Marcos permanecia nos bastidores da mente de Arthur. Ele continuava a receber relatórios discretos de Clara sobre a vida do homem. Marcos parecia levar uma vida pacata, sem grandes eventos. A nova família era sua prioridade, e ele parecia ter se esquecido completamente do passado. Essa constatação, embora tranquilizadora em termos de ameaça, reforçava a indignação de Arthur pela forma como Ana e Sofia haviam sido descartadas. Um dia, durante uma conversa com Ana sobre os detalhes do casamento, ela mencionou o pai de Sofia. Sabe, Arthur, às vezes eu penso se ele alguma vez se arrependeu, se ele pensa na Sofia, mas acho que não. Ele deve ter seguido em frente, como se nada tivesse acontecido. Arthur sentiu um aperto no peito. Ele queria contar a ela, queria aliviar o peso da incerteza, mas o medo de causar mais dor o impedia. Ele apenas a abraçou com força. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer, Ana. O que importa é que nós estamos aqui, juntos, e Sofia tem um pai que a ama mais do que tudo. Ana se aninhou em seus braços, sentindo a segurança de seu abraço. Eu sei, meu amor, e isso é tudo o que importa. Aquele momento reforçou a convicção de Arthur de que ele estava fazendo a coisa certa ao proteger Ana da verdade sobre Marcos, pelo menos por enquanto. Ele sabia que segredos, por mais bem-intencionados que fossem, tinham o potencial de explodir, mas ele estava disposto a correr o risco se isso significasse a paz de sua amada. O casamento se aproximava e a alegria preenchia o ar. Sofia estava radiante, ansiosa para ser a florista. Arthur e Ana, de mãos dadas, planejavam seu futuro, um futuro que eles estavam construindo juntos, tijolo por tijolo, com amor, paciência e a promessa de uma vida inteira. O passado, com suas sombras e incertezas, parecia cada vez mais distante, enquanto o presente e o futuro brilhavam com a promessa de uma felicidade duradoura. Arthur, o homem, que havia encontrado a família que não sabia que precisava, estava pronto para o próximo capítulo de sua vida. O dia do casamento de Arthur e Ana amanheceu ensolarado, como um presságio de felicidade. A escola, palco de tantas risadas infantis e aprendizados, estava transformada. Guirlandas de flores simples feitas pelos alunos e amigos adornavam o ginásio e o cheiro de bolo caseiro se misturava ao aroma das flores. Não havia luxo, mas havia uma abundância de carinho e autenticidade que superava qualquer ostentação. Sofia, vestida como uma pequena princesa, com um vestido branco e uma coroa de flores, era a florista mais feliz do mundo. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver sua mãe, linda em um vestido simples mas elegante, e Arthur, impecável em seu terno, esperando por ela no altar improvisado. Para Sofia, aquele dia era a concretização de seu pedido ao Papai Noel, a prova de que os sonhos, às vezes, se tornavam realidade. A cerimônia foi emocionante. Ana e Arthur trocaram votos sinceros,
prometendo amor, lealdade e parceria. Arthur, com a voz embargada, falou sobre como Ana e Sofia haviam transformado sua vida, preenchendo um vazio que ele nem sabia que existia. Ana, por sua vez, expressou sua gratidão por ter encontrado um amor tão puro e um pai tão dedicado para sua filha. As lágrimas escorriam pelos rostos dos convidados, testemunhas de uma história de amor que havia nascido de forma tão improvável. Clara, a fiel assistente e agora cunhada de Arthur, observava a cena com um sorriso discreto e um brilho nos olhos. Ela havia sido a ponte para essa união, e ver a felicidade de sua irmã e de seu chefe era a maior recompensa. Ela sabia dos segredos que Arthur guardava sobre Marcos, mas confiava na sabedoria dele para lidar com a situação no momento certo. Após a cerimônia, a festa continuou no pátio da escola, com música, comida simples e muita alegria. Arthur, o magnata que antes frequentava galas e eventos de alta sociedade, estava perfeitamente à vontade, rindo com os professores de Ana, brincando com as crianças e dançando com Sofia. Ele se sentia em casa, em paz, cercado por pessoas que o amavam pelo que ele era, e não pelo que ele tinha. No entanto, em meio a tanta felicidade, uma pequena nuvem pairava sobre Arthur. O segredo sobre Marcos, embora bem guardado, era um peso. Ele sabia que, em algum momento, a verdade poderia vir à tona, e ele precisava estar preparado. Ele havia prometido a si mesmo proteger Ana e Sofia, e isso incluía protegê-las de qualquer dor que o passado pudesse trazer. Dias depois do casamento, durante a lua de mel em um pequeno chalé na serra, Arthur e Ana conversavam sobre o futuro. Ana, com a cabeça apoiada no ombro de Arthur, expressou um desejo que a acompanhava há muito tempo. Sabe, Arthur, eu sempre quis ter mais um filho, uma família grande. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu achei que nunca seria possível. Arthur a apertou em seus braços. É possível sim, meu amor. Se você quiser, nós teremos uma família grande, cheia de amor. A ideia de ter um filho com Ana encheu Arthur de uma alegria indescritível. Ele, que nunca havia pensado em paternidade, agora desejava ardentemente expandir sua família. Aquele desejo, tão puro e sincero, reforçou sua convicção de que ele estava no caminho certo. Ele estava construindo um legado de amor, não de dinheiro. Enquanto a felicidade do casamento e a promessa de um futuro com mais filhos preenchiam seus corações, Arthur recebeu uma ligação de Clara. A voz dela estava tensa. Arthur, preciso falar com você. É sobre Marcos. Ele está na cidade e parece que está procurando por Ana. O coração de Arthur gelou. O segredo que ele tanto se esforçara para guardar estava prestes a ser revelado. A sombra do passado, que ele pensava ter mantido à distância, estava de volta, ameaçando a paz de sua recém-formada família. A reviravolta que ele temia estava batendo à porta. A ligação de Clara, com a notícia do retorno de Marcos à cidade, atingiu Arthur como um raio em céu azul. O coração que minutos antes transbordava de alegria e planos para o futuro, agora batia descompassado, tomado por uma mistura de raiva e apreensão. A lua de mel, que prometia ser um refúgio de paz, foi abruptamente interrompida pela sombra do passado. Arthur, com a voz controlada para não alarmar Ana, pediu a Clara que monitorasse a situação e não tomasse nenhuma atitude sem sua permissão. Ele sabia que precisava contar a Ana, mas a forma e o momento eram cruciais. A felicidade dela era frágil, recém-conquistada, e a revelação sobre Marcos, especialmente agora que ele estava procurando por ela, poderia desestabilizar tudo. Arthur passou o resto do dia pensativo, observando Ana e Sofia, que brincavam no jardim do chalé. A imagem da família que ele havia construído era um lembrete constante do que ele precisava proteger. Naquela noite, enquanto Sofia dormia e o silêncio da serra envolvia o chalé, Arthur sentou-se ao lado de Ana. Ele segurou a mão dela, sentindo a maciez de sua pele. Ana, preciso te contar uma coisa. É sobre Marcos. A menção do nome fez Ana enrijecer. O sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de apreensão. O que tem ele, Arthur? Ele apareceu de novo?
Arthur respirou fundo. Sim, Clara me ligou. Ele está na cidade e parece que está procurando por você. Ele fez uma pausa, observando a reação de Ana. Ela fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo canto. Por que agora, Arthur? Depois de tantos anos? Por que ele faria isso? A voz dela era um sussurro de dor e confusão. Foi então que Arthur decidiu revelar a verdade completa, a parte que ele havia guardado em segredo. Ana, eu sei onde ele esteve todo esse tempo. Eu pedi para Clara investigá-lo depois daquele dia no café. Ele se mudou para o interior, se casou e tem um filho pequeno. A revelação atingiu Ana como um golpe. Seus olhos se arregalaram, e uma mistura de choque e mágoa tomou conta de seu rosto. Ele tem outra família? Ela perguntou, a voz embargada. E você sabia disso, Arthur? Você sabia e não me contou? A dor na voz de Ana era cortante, e Arthur sentiu o peso de sua decisão. Eu não queria te machucar, meu amor. Eu queria te proteger. Achei que seria melhor você não saber que ele não representava mais uma ameaça. Ana se levantou, afastando-se dele. Proteger? Arthur, você escondeu de mim uma parte importante da minha vida, da vida da Sofia. Eu tinha o direito de saber. Ele seguiu em frente, construiu uma vida nova, enquanto eu carregava sozinha o peso do abandono, a incerteza de saber se ele se importava, se ele pensava na filha dele. A voz dela estava carregada de mágoa, e Arthur sentiu um nó na garganta. Eu sinto muito, Ana. Eu errei. Eu só queria o seu bem, o bem da Sofia. Arthur tentou se aproximar, mas Ana recuou. Eu preciso de um tempo, Arthur. Preciso digerir isso. Saber que ele estava vivendo uma vida feliz com outra família enquanto nós... Ela não conseguiu terminar a frase, as lágrimas a impedindo. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. A reviravolta que ele tanto temia havia chegado, e não da forma que ele imaginava. Não era Marcos o inimigo, mas seu próprio segredo. A confiança que eles haviam construído com tanto esforço estava abalada. Ele havia prometido ficar, proteger, mas sua tentativa de proteger havia causado uma dor ainda maior. A noite, que deveria ser de celebração, transformou-se em um abismo de incerteza e arrependimento. A família que ele havia encontrado estava em risco, e ele não sabia como consertar o que havia quebrado. A noite no chalé da serra se arrastou em um silêncio pesado, cortado apenas pelos soluços contidos de Ana e pelo tormento silencioso de Arthur. A revelação sobre Marcos e o segredo guardado por Arthur havia criado uma fenda profunda na confiança que eles haviam construído. Ana, ferida e traída, sentia-se novamente abandonada, não por Marcos, mas pela omissão de Arthur. A dor do passado se misturava à mágoa do presente, e a imagem de Arthur antes seu porto seguro agora parecia turva. Arthur tentou se aproximar, mas Ana manteve a distância. As palavras de mágoa dela ecoavam em sua mente. Você escondeu de mim uma parte importante da minha vida. Ele sabia que havia errado, que sua intenção de proteger havia se transformado em uma barreira entre eles. Aquele que havia prometido ficar, agora via a possibilidade de perder tudo o que havia conquistado. Na manhã seguinte, o clima entre eles era gélido. Sofia, percebendo a tensão, perguntou o que havia acontecido. Ana, com um esforço visível, tentou disfarçar, mas a menina, com sua sensibilidade, sentiu que algo estava errado. Arthur, com o coração apertado, tentou intervir, mas Ana o interrompeu com um olhar que dizia para ele não se intrometer. A distância entre eles era palpável, e Sofia, confusa, se encolheu. A lua de mel foi interrompida. Ana insistiu em voltar para casa, para a sua casa, para o seu mundo. Arthur, respeitando o espaço dela, mas com o coração em pedaços, a acompanhou. A viagem de volta foi silenciosa, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Arthur sentia o peso do arrependimento, a dor de ter machucado a mulher que amava. Ana, por sua vez, lutava para conciliar a imagem do Arthur que a amava e a protegia com a do Arthur, que havia guardado um segredo tão importante. Ao chegarem em casa,
Ana pediu a Arthur que lhe desse um tempo. Eu preciso pensar, Arthur. Preciso entender tudo isso. Por favor, me dê espaço. Arthur, com um nó na garganta, apenas assentiu. Ele sabia que não podia forçar nada. A confiança, uma vez quebrada, levava tempo para ser reconstruída. Ele se despediu de Sofia com um abraço apertado e um beijo na testa, sentindo que estava se despedindo de uma parte de si mesmo. Ele voltou para sua cobertura, agora mais vazia e fria do que nunca. O luxo que antes o cercava parecia um lembrete cruel de sua solidão anterior. Ele havia encontrado a felicidade, a família, e agora, por um erro de julgamento, tudo estava em risco. Ele ligou para Clara, desabafando sobre o ocorrido. Clara, com sua sabedoria, apenas o ouviu, sem julgamentos. Dê tempo a ela, Arthur, e mostre que você está arrependido. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. O importante é como vocês vão lidar com ela. Arthur sabia que Clara estava certa. Ele precisava dar tempo a Ana, mas também precisava lutar por ela, por Sofia, por sua família. Ele não podia simplesmente desistir. Ele havia prometido ficar, e essa promessa era mais forte do que qualquer segredo. Enquanto Arthur tentava lidar com a crise em seu relacionamento, Marcos, o pai biológico de Sofia, continuava na cidade. Clara, seguindo as instruções de Arthur, monitorava seus passos. Ele parecia estar procurando por Ana de forma mais ativa, perguntando sobre ela em lugares que ela costumava frequentar. A razão de seu retorno e de sua busca ainda era um mistério, mas Arthur sentia que não era por arrependimento ou por um desejo genuíno de se reconectar. Havia algo mais, algo que ele precisava descobrir antes que Marcos pudesse causar mais estragos. A reviravolta que Arthur temia havia se concretizado, mas de uma forma muito mais complexa. Não era apenas a ameaça de Marcos, mas a rachadura em seu próprio relacionamento. Ele estava em uma encruzilhada, precisando reconquistar a confiança de Ana e, ao mesmo tempo, proteger sua família de um passado que se recusava a ficar para trás. A luta de Arthur estava apenas começando, e ele sabia que seria a mais difícil de sua vida. Os dias que se seguiram foram um tormento para Arthur. A distância imposta por Ana era um golpe mais duro do que qualquer revés financeiro que ele já havia enfrentado. Sua cobertura, antes um refúgio de luxo, agora parecia um mausoléu de arrependimentos. Ele ligava para Ana, enviava mensagens, mas as respostas eram curtas, frias ou simplesmente inexistentes. A voz de Sofia, que ele tanto amava, era o único consolo, mas mesmo ela sentia a tensão, e as conversas eram breves e cheias de perguntas não ditas. Ana, por sua vez, estava em um turbilhão de emoções.